Antes da gente ler o texto, eu quero só situar você. O pastor Vitor já disse aqui na quarta-feira, Deus trouxe uma palavra para nós e o tema da mensagem é o mesmo de hoje. Deus está falando conosco em 3 atmosferas diferentes, em 3 visões diferentes, e eu vou repetir já já, mas eu quero só situar você. No dia 25/2 nós trouxemos aqui uma palavra sobre enxergar com os olhos de Deus, mas na visão natural. E aqui nós citamos sobre Abraão, Sara, Agar, sobre a questão visual natural, que Deus trouxe para cada um deles, e eles precisavam ver, e algumas coisas onde o inimigo operou, onde as coisas não funcionaram como deveria, e Deus nos ensinou aqui para que a gente pudesse aprender. Se você quer ouvir essa mensagem novamente, e qualquer mensagem pregada aqui na igreja, no YouTube nós temos um canal, Igreja do Nazareno Novo Tempo São Carlos. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva por favor, primeiro porque você pode ajudar o canal para que seja mais e mais divulgado, alcance mais pessoas. Você ativa o sininho lá e você recebe as ministrações, e aí você pode divulgar para outras pessoas. Mas acima de tudo é um privilégio que nós temos tido. Nós entendemos diante de Deus que ainda não devemos fazer, não sei se um dia faremos, a palavra ministrada ao vivo, não sei como será, Deus é o dono da obra, Ele falará, mas a gente tem gravado e colocado no outro dia, então a partir de amanhã essa mensagem de hoje já estará. Mas a mensagem do dia 25/2 fala sobre enxergar com os olhos de Deus na visão natural. E ali Deus falou para a gente que Ele cuida de tudo, que Ele ajuda a gente a enxergar onde é o nosso lugar, e a gente enxerga a provisão que Ele traz. Agora, na quarta-feira, dia 11/3, Deus falou sobre a visão sobrenatural, que destrói a força do medo e que traz estratégias extraordinárias. E Deus usou o tema falando um pouco sobre Eliseu e o seu servo, quando um grande exército sitiou a casa de Eliseu, e aí Deus trabalhou conosco sobre a visão sobrenatural. Hoje, Deus vai falar para nós sobre a visão espiritual, e fique tranquilo, cada mensagem é individual. Se você chegou aqui agora, você vai ser muito abençoado nessa ministração, e depois você pode ouvir as outras 2, tá? Não se preocupe com isso, mas Deus vai falar conosco hoje sobre esse tema, enxergando com os olhos de Deus, a visão espiritual. Lucas capítulo 11, verso 34 diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Me dê licença aqui para ler uma segunda versão para você. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Estas são palavras do próprio Jesus, que hoje estão sendo repetidas para cada um de nós. Ele falou pessoalmente para o povo que o seguia, que estava ali meditando em tudo que ele ensinava. E hoje não é diferente. Nós estamos aqui para aprender mais do Senhor. E o Senhor Jesus traz essa reflexão. Os olhos são a luz para o nosso corpo. E nós precisamos estar muito ligados para que essa luz seja boa. Porque senão todo o nosso corpo estará em trevas, estará na escuridão. Eu tenho dito aqui nessa série de mensagens que o inimigo se interessa muito em tampar os nossos olhos espirituais, ou fazer com que eles olhem para outros lados, e também os nossos olhos físicos e o nosso olhar sobrenatural quando é necessário. O inimigo não quer que nós atuemos em nenhuma dessas atmosferas. Ele quer deturpar a nossa visão. E hoje Deus está nos fazendo refletir sobre tudo isso, porque a diferença sobre os 3 tipos de visão, você consegue identificar muito rapidamente. A visão natural é essa que está fazendo você me enxergar aqui agora. Mas nessa visão natural, Deus não precisa levar para algo sobrenatural ou para algo espiritual para que você viva algumas coisas especiais. Na quarta-feira nós falamos sobre uma visão sobrenatural, porque o moço de Eliseu, o servo dele, não estava conseguindo ver. Ele viu apenas um exército. Com os olhos naturais, ele só viu um exército. E ali, de fato, meus irmãos, o olho natural não ajudaria aquele servo.
Mas Eliseu falou: fica tranquilo, porque mais numerosos são aqueles que estão conosco. E aí o servo deve ter falado: ué, não tem ninguém conosco, são só eu e o Senhor. Mas Eliseu orou: abra, Senhor, os olhos desse moço. E ele teve uma visão sobrenatural. E ele viu nas colinas os exércitos do Senhor, cavalos de fogo, carruagens de fogo, guardando e zelando a vida deles dois. Às vezes Deus ativará uma visão sobrenatural para você, mas a diferença da visão sobrenatural, da visão com relação à visão espiritual, é que a experiência da visão sobrenatural, ela costuma ser só um evento extraordinário, como foi esse do servo de Eliseu. Ela é pontual, é uma intervenção divina para que aquele moço pudesse ter uma saída. E nós falamos que esta visão, ela mata o medo, acabou com o medo daquele servo, e também traz saídas extraordinárias. Veio uma saída que ele precisava naquele momento, que era o que Eliseu precisava e ele usou. Você vai ouvir a mensagem depois e vai saber. Mas a visão espiritual, ela é uma visão, ela é algo divino que abre a nossa capacidade de continuar percebendo o quanto Deus está cuidando de nós, e a gente passa a ver nossa vida pela ótica do Espírito Santo. Então nós precisamos ter as três atmosferas, as três esferas da visão. Nós precisamos enxergar com os olhos de Deus. E eu disse aqui quarta-feira passada que o Senhor nos fez à sua imagem e semelhança. Todos nós precisamos enxergar com os olhos dele, porque ele nos fez para funcionar como ele sabe que seria melhor para nós, como ele vê as coisas. E Deus não está desesperado agora com esse problema que você tem, amém? Porque ele já sabe como é que ele vai resolver amanhã, já sabe como é que a resposta vai chegar para você. Quem sabe daqui a pouquinho, 1 e-mail, algo que vai mudar toda a história, ele já sabe. Então nós temos que aprender a enxergar como ele enxerga, porque isso nos faz avançar com a nossa vida, com essa perspectiva do Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor. Então, para termos essa visão espiritual, Deus está trazendo aqui, o que é que essa enxergar com os olhos do Senhor me ajuda no quê? Me faz voltar a ter relacionamento com Deus. Esse é o primeiro ponto dessa noite. Enxergar com os olhos de Deus na atmosfera espiritual, ter essa visão espiritual, me faz voltar a ter relacionamento com Deus. E você pode pensar: mas pastor, faz um tempão que eu tenho me relacionado com Deus. Olha só, estou aqui, já cantei, já levantei minhas mãos, já aplaudi ao Senhor, eu tenho me relacionado com Ele. Mas eu quero te dizer que o inimigo, ele marcou a humanidade desde lá do Éden, e o intuito dele é fazer a gente quebrar esse relacionamento. Sabe quando marido e mulher estão dentro da mesma casa, conversam juntos todos os dias, mas não há relacionamento? No mínimo você já viu, já assistiu filmes, já passou por isso em casa, quem sabe já ouviu alguém, quem sabe o relacionamento dos seus pais, se você ainda não se casou, era dessa forma. Ou quem sabe você está agora se lembrando de um relacionamento onde você estava perto, mas não se relacionava de fato. Não era aquela questão de se entender no olhar, de fato chorar junto com a pessoa se ela precisar chorar, ou se alegrar quando ela precisar se alegrar. O inimigo quis trazer isso desde o Éden, e ele quis quebrar o nosso relacionamento com Deus. E eu te convido a ler essa passagem em Gênesis 3, a partir do verso 6. Se der tempo eles vão projetar aqui já. Gênesis 3, versos 6 e 7. Está mostrando que o desejo do maligno é quebrar o nosso relacionamento com Deus. Mas quando a gente enxerga com os olhos de Deus, a gente volta a ter relacionamento com Ele. E quero aqui avaliar com você, acho que já está por aqui, se não tiver está chegando, mas você vai ouvir aqui o que o pastor está lendo. Gênesis 3, verso 6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Nós estamos falando de visão, enxergar com os olhos de Deus. E aqui nós estamos falando que Eva foi lá comer o fruto, o único que tinha que ela não poderia comer. Por incentivo de quem ela fez isso? De quem? Quem é que estava lá na cabecinha dela? O próprio diabo. Por incentivo de Satanás, Eva fez a única coisa que ela não poderia fazer. Tinha muitos frutos naquele lugar. O jardim do Senhor era maravilhoso.
ela não poderia apenas comer dessa única árvore. E o diabo se aproximou e falou: o que é mesmo que Deus falou para você? Que você não poderia comer de nenhum fruto? Satanás chega sorrateiro. Não, Deus falou que só dessa árvore nós não poderíamos comer, porque senão a gente morreria. Falou: não, Deus está falando isso porque Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. E começou a seduzir Eva pelas ideias. Mas a Bíblia está dizendo que assim que ela comeu e deu para o marido, os olhos dos dois foram abertos. E eles viram o que quando os olhos deles foram abertos? Que estavam nus. Agora eu te pergunto, de quando ele foi criado, Adão tinha liberdade com o Senhor, conversava com o Senhor, foi dando nomes aos animais, foi cultivando a terra, cuidando da terra ali, cuidando das frutas. Imagina, maravilhado, conhecendo tudo. Por que ele não percebia que estava nu? Por que só depois do pecado é que Adão percebeu que estava faltando algo? Na quarta-feira eu disse que o inimigo intenta muito contra os nossos sentidos, nossos 5 sentidos. Todo lugar que ele tenta trazer coisas para nós é através dos nossos 5 sentidos. Nós somos tentados e muitas vezes caímos nas tentações que Satanás traz nessas esferas da nossa vida. Então é uma questão disputada no reino espiritual, que a gente possa enxergar coisas ou do inimigo ou as coisas de Deus. Entende então o porquê que Deus traz essa série de mensagens, ensinando a gente a ter o olhar dele? Porque Satanás também veio abrir os olhos da humanidade. Enxergar com os olhos de Deus me faz voltar a ter relacionamento com Deus, porque quem conhece a passagem já sabe. A partir de então, o homem começou a se esconder do Senhor. Deus chega na viração do dia e fala: Adão, onde é que você está? Eles ouvem Deus caminhando e eles se escondem. E aí Deus fala: Adão, onde você está? Você acha que Deus sabia onde ele estava ou não? Deus sabia, Deus sempre sabe. Mas Deus pergunta: Adão, o que é que você está fazendo, filho? E aí ele fala: pai, eu me escondi, eu vi que o Senhor estava chegando e me escondi, porque eu estava nu. E Deus fala: quem é que te falou que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que não era para comer? Ou seja, tudo que Satanás intenta sobre nós é que a gente não consiga se relacionar com o nosso Pai, mas um relacionamento perfeito. Um relacionamento daquele que nós sabemos exatamente quando Deus está operando. Satanás não quer que a gente tenha a percepção de que Deus está ao nosso redor, zelando pela nossa vida, e o que Ele mais preza com os filhos que Ele tem na terra é se relacionar. Tanto é que nós estamos aqui sendo preparados. Ele enviou o Filho dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, porque por conta desses pecados que foram levando a humanidade para mais distante do Senhor, nós nunca conseguiríamos chegar na presença do Pai. Mas ele não mediu esforços e agiu de uma forma correta. O pai poderia falar: Satanás, você está fadado ao inferno e todos os meus filhos estarão comigo. Mas isso não é um pai de amor. Porque o pai de amor fala: filho, eu preparei toda a mesa, eu tenho um grande castelo, um grande reino, mas eu quero saber se você quer estar comigo, porque senão vai ser um cárcere privado. E Deus deixou liberdade para nós. Mas é bem verdade que o inimigo continua. Depois de trazer essa separação entre Deus e o homem, ele continua até hoje trazendo um monte de maldade que a gente vê na face da terra, que não consegue entender. Deus, onde é que o Senhor estava quando estava saindo aquela guerra? Onde é que o Senhor estava quando as nossas crianças começaram a padecer? Onde é que o Senhor estava? Onde é que o Senhor está? E Deus responde: eu estou onde vocês me deixaram, num cantinho esquecido. E nós desde o início desse culto, estávamos falando aqui na oração da equipe trabalhando, eu vim na rodovia orando, pedindo a Deus sobre isso, que nós pudéssemos entregar louvor e adoração ao Senhor, mas às vezes a gente chega somente para pedir, eu preciso daquela resposta. Nós estamos aqui para nos relacionarmos, para estarmos pertinho do Pai, porque todo o restante Ele já está cuidando para nós. E enxergar com os olhos de Deus é voltar a ter relacionamento com Ele. Essa visão espiritual ativa o meu pensamento para voltar a ter a comunhão que o meu Pai quer ter comigo.
Eu começo a enxergar a atmosfera espiritual e, como o Marcelo citou, a gente começa a chorar sozinho. A gente começa a sentir a presença do Pai onde a gente está e ouve respostas do Pai nos conduzindo para o bem, nos preservando do mal. Filho, vira essa rua aqui, não pega o caminho que você está habituado não. Aí a gente fala, eu não sei o que me deu na cabeça, e eu virei uma rua antes, era a voz do Pai. A gente às vezes não consegue nem traduzir que é a voz do Pai. E quando alguém fala, aí o Senhor me falou para virar uma rua antes, quem está ali na cadeira ouvindo fala assim, Deus só fala com ele, né? Tudo Deus falou, né? Por que não fala comigo? Porque a gente não está disposto a pagar o preço de orar, de buscar, de estar tendo relacionamento com o Pai. E a gente fica bravo quando alguém tem relacionamento com o Pai. Não foi assim que aconteceu com Caim e Abel? Caim ficou raivoso porque Abel conseguiu fazer o melhor. Aí Deus fala, está bravo por quê? Deus fala, está carrancudo por quê, filho? Por acaso se você proceder bem, você não vai ter o mesmo privilégio de estar pertinho de mim? De ver que a sua adoração também vai ser satisfatória para mim? Você fez mais ou menos, foi basicamente o que Deus falou para ele, você fez mais ou menos e não é mais ou menos. Você pode fazer melhor. Em vez de melhorar o dele, ele foi ficar com raiva do irmão e matou o irmão. A gente às vezes dentro da igreja fica com raiva daquele irmão que está sentindo mais a presença do Senhor. Ele começa a ser criticado, né? As pessoas começam a falar, lá, sempre ele sabe tudo. Olha lá, já está chorando lá. Essa vida deve ser uma desgraça, hein? A gente na verdade por dentro não está pagando o preço para se relacionar com o Pai. Porque quando a gente se relaciona, enxergando Ele nos detalhes, a gente começa a ver que não falta nada para nós. Por que é que Adão não sentia falta de roupa, gente? A graça do Senhor era tão maravilhosa, o Senhor cobria ele com a presença. Por que é que a gente antigamente não sentia falta de certas coisas? E agora a gente começa a falar, esse carro aqui já não está mais aquelas coisas. Antigamente a gente andava de ônibus quando tinha o dinheiro. Muitas e muitas vezes tinha que andar a pé. Quantos já não tiveram que andar com sapato furado? Hoje a gente está dentro de um carro. Mas esse aqui não é o bom é do meu irmão que chegou ali ontem. Essas crianças minhas são bagunceiras, olha, casa não para limpa. Meu Deus do céu, soubesse que era assim, tinha tido um filho só. Começa a sair coisas que a gente nem sabe de onde vem. É Satanás por trás, quebrando o nosso relacionamento com o Pai. Impedindo a gente de ver Ele em cada detalhe. E a gente vai passando a vida sem aproveitar cada momento. Sem aproveitar cada preciosidade daquilo que a gente tem. Sem aproveitar momentos de estarmos aqui sentados, por exemplo. Às vezes Satanás está aí ao redor, tentando falar um monte de coisa para você nem aproveitar esse momento. Olha que privilégio nós estarmos sentados num lugar apenas para termos a comunhão com o Pai. Feliz mesmo eu era lá na outra cidade que eu morava. Feliz eu era naquela outra casa, ou eu serei feliz naquela casa que eu quero, do meu sonho. E a gente não consegue absorver o que está ao nosso redor. E a gente começa a falar somente do que está faltando. E começa a se apresentar para Deus falando sobre o que está faltando, o que está faltando, o que está faltando. E Deus vem hoje e fala, filho, cadê você? E a gente tem que falar, eu me escondi da presença do Senhor. Enxergar com os olhos de Deus me faz ter relacionamento com Ele, voltar a ter relacionamento, porque é o que Ele queria. Desde o início e Ele quer até hoje. E enquanto nós estivermos nessa terra, Ele quer se relacionar conosco. Ele entende que a gente não consegue ver Ele. Eu imagino que em certas circunstâncias o Pai queria se apresentar diante de nós e falar, filho, eu estou aqui. E tem testemunhos onde pessoas falam, e eu acredito nisso. Filho, eu estou aqui. Mas imagina se eu tivesse que me apresentar para um dos meus filhos, se eu estivesse em outra cidade, apesar de estar cuidando de tudo, pagando pessoas para cuidar dele, pagando alguém para de repente levar na escola, para zelar pela vida deles, a hora que eu visse lá distante, que eles estão tristes, eu ia querer me apresentar, olha filho, na verdade o Pai está aqui com você, o Pai está aqui do seu lado na escola, o que falaram não é o que você é filho, o Pai está aqui, eu gostaria de me apresentar. E Deus em nem todo momento pode se apresentar, mas Ele sussurra, Ele fala conosco, Ele quer ter comunhão para que a gente possa estar pertinho dEle. E às vezes Satanás está falando tão alto, tocando no sentido da visão, que a gente não consegue ver, e aqui na audição, a gente não consegue ouvir, a gente não enxerga nada. E Deus está querendo fazer com que a gente volte a ter relacionamento com Ele, independente do que a gente já passou, de qualquer coisa onde o inimigo nos levou, independente de qualquer situação, o Senhor Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, para que a gente pudesse ter aqui comunhão com o Pai.
Seja qual for a minha história e a sua, se a gente errar hoje, nós temos de todo o coração o arrependimento, nós vamos nos apresentar e o Pai vai nos receber nos braços dele de novo. E isso é um privilégio maravilhoso, mas nem isso às vezes a gente consegue valorizar. E a gente foi tão perdoado e alguém cria uma ofensa, a gente fica magoado, a ponto de se distanciar do Pai, porque, poxa, falou comigo lá no trabalho, eu estou me esforçando tanto. A minha esposa, meu marido não valoriza, e eu me distancio do Pai, não é possível que o Senhor está vendo isso. E aí eu me entristeço, e eu vou perdendo meu relacionamento com Deus, e é o que mais o inimigo quer. Quando a gente olha só para Deus, a gente não sente falta de nada. O Pai quer que você comece a olhar para Ele, para ver que você está vivendo a plenitude do que você precisa hoje. 15 de março de 2026, acredite em mim. Deus preparou para nós o melhor, desde cedinho. Tudo que você tem, poxa pastor, você não sabe, furou meu pneu, o carro está fumando, vou ter que fazer motor. Deus preparou o melhor para a sua vida. Ele está ali cuidando, e se você tiver relacionamento e começar a enxergar com os olhos dele, você vai ver onde ele está nos detalhes. E nada mais vai te distanciar, nada mais vai te levar para longe, nada mais vai te fazer ficar lá olhando outras coisas que não seja a presença do Pai. Ele quer que você entenda que Ele está ali cuidando de você. As pessoas que têm tudo, que estão ali com alegria, podendo respirar, podendo caminhar, tendo liberdade, estão sempre reclamando das coisas que não têm, e o Pai não quer mais que a gente olhe para o que está faltando. Ele quer que a gente saiba que a glória dele é o suficiente para nós, e se nós não alcançamos aqui, vamos alcançar daqui a pouquinho, e vai ser Ele conduzindo, com toda a liberdade. Se você conseguir vencer tudo isso, e enxergar com os olhos espirituais, você vai ver os detalhes onde Deus está, e isso vai te encher de alegria, e ninguém vai mais te parar. Você vai ter comunhão com o Pai ali, ó, pertinho, e as pessoas vão olhar e vão falar, poxa, mas meu irmão, você tinha tudo, perdeu, agora como é que está? E continua feliz? Mas você não está entendendo como é que está? Poxa, você estava saudável, agora recebeu um diagnóstico do médico, você continua sorrindo, continua falando que Deus é bom. Você vai sorrir e falar, eu sei que o meu Pai está comigo, e tudo que eu preciso Ele está me dando. Se for para ser curado, eu serei. Se for para ir embora, eu sei para onde eu estou indo. Feliz, alegre na presença do Pai. Nós só precisamos olhar para Ele, ter essa comunhão com Ele e saber que um dia nós estaremos face a face. Não tem nada de sedução nesse mundo aqui que possa valer a presença do Pai e enxergar Ele do nosso lado. Nada, nunca, nada pode. E a nossa oração tem que ser essa, Pai, que nada nesse mundo me seduza a ponto de me perder. Como nós cantamos aqui, vamos cantar de novo no final, se Deus quiser, o pessoal do louvor vai preparar. Se eu não tiver o Senhor, não tenho nada. Agora, quando eu tenho o Senhor, se eu estou tomando um cafezinho numa xícara tudo quebradinha, estou feliz. Se eu estou tomando um café numa cafeteria mais chique do mundo, estou feliz, mas eu sei que aquilo não me seduz. Se um dia eu precisar voltar, tomar cafezinho, lá na xicrinha ruim, nada vai me roubar da presença do Pai. Presta atenção, fica atento, que Deus está querendo te ativar aí o olhar dEle, para que você possa se aproximar ainda mais dEle, para viver o sobrenatural, amém? Só pode viver mais e mais aqueles que já estão celebrando aquilo que tem. Está vendo como Satanás ganha em vários aspectos? Ele nos distancia do Pai, a gente começa a reclamar do que não tem, e não está preparado para viver outras coisas. Que senão a gente vai chegar em outro patamar e vai continuar triste. E tem gente que alcançou o mundo inteiro, é prestigiado no mundo inteiro, onde chegar na cidade as portas se abrem, só não tem o quê? Paz de espírito, que é essa que você está experimentando agora por estar sentadinho aí. E trocaria tudo lá, para poder ter essa paz aí. Então a gente tem que estar preparado, na comunhão com o Pai, para viver o sobrenatural. Agradeça por cada detalhe. Agradeça por estar respirando aí. Agradeça, porque Deus é maravilhoso. E no meio da gratidão, Ele vai operar ainda mais na sua vida. Vai te entregar mais e mais. Quanto mais eu olho para Deus, menos eu sinto falta das coisas. Menos eu percebo que estou sem alguma coisa. Nunca foi necessário para Adão ter roupa. A presença do Senhor é o que basta. Era o que bastava. A presença do Pai é o que basta na sua vida. Depois disso, o que Ele te der, vai vir coroando a alegria do seu dia a dia. Mas se Ele não tiver, não vai adiantar nada você ganhar as melhores coisas desse mundo, porque você vai perder a sua alma, vai se perder no caminho. Então agradeça ao Senhor pelo que você tem,
porque isso vai te preparar para viver mais e mais, amém? Então, enxergar com os olhos de Deus na visão espiritual me faz voltar a ter relacionamento com Deus. E o segundo ponto, me mostra o quanto Deus já operou em mim, que está pertinho do que a gente está falando, sobre as coisas que a gente já tem. Mas essa está numa atmosfera do impossível, das coisas que a gente acha que nunca poderá viver. Se você puder, abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 37. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Quem é que está falando aqui? Davi. Davi está na frente de um gigante que desafiou o exército de Israel. Ele estava lá cuidando das ovelhas, não tinha ainda idade, nem muito mérito para estar junto com o exército. Mas Deus pede para o pai dele enviar alguém para chamar ele lá. Ainda que o pai tivesse se esquecido, Deus o chama para estar lá no exército. Chama ele, vai levar uma marmita lá para os seus irmãos e ver como é que está a situação lá. E ele chega lá, e quando chega lá, ele já vê um gigante vindo de lá e começa a afrontar o exército de Israel. E o pior, ele olha para o exército de Israel, que é o exército do Deus vivo. E ele vê aquele gigante afrontando, e os homens do Senhor aqui, que deveriam ser os homens valentes do Senhor, todos com medo, inclusive Saul, que era o rei do exército. E aí ele se prontifica a ir. E numa conversa com Saul, mas como que você pode ir lá? Você é apenas um garoto, franzino aí, magrinho. A Bíblia diz que tentaram colocar sobre ele a armadura de Saul, ele não conseguiu nem caminhar. Não tinha porte físico para nada. Enxergar com os olhos de Deus me mostra o quanto Deus já operou em mim. Você já teve alguma dificuldade onde você sentiu que não dava nem para caminhar? Não conseguia erguer a cabeça? Uma depressão? Algo que colocou você num quarto escuro lá? Ou que todos os dias tenta soprar para você que você nunca vai conseguir? Olhar com os olhos de Deus te faz enxergar o quanto Deus já operou em você. E lembrar o quanto Ele já operou em você faz você vencer qualquer coisa. Davi se enche de alegria e conta esse testemunho. Deus já me livrou das garras de um leão e das garras de urso, pelo menos um de cada, enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai. E Ele mesmo vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. Isso enche o coração de Davi a ponto de ir lá e conseguir vencer essa batalha, que até hoje é contada, depois de quantos mil anos. Nós temos dentro de nós alguns testemunhos que o inimigo insiste em nos fazer esquecer. Quantas e quantas vezes Deus te livrou de situações onde você estava se sentindo oprimido, onde você não sentia que conseguiria nada, ou de fato uma emboscada onde pessoas iam acabar com a sua vida. Situações onde de repente com um erro seu, era justo que você padecesse, eu errei, mas Deus vem e salva. Deus vem e pela misericórdia dEle nos livra. E hoje, a gente depois, quem sabe de algum tempo, não lembra mais disso, e não traz mais à memória aquilo que Deus já operou em nós. E isso faz a gente se tornar fraco. O exército de Israel já tinha experimentado muitas grandes vitórias, muito mais do que Davi tinha experimentado. Davi nunca tinha ido para o exército, ele cuidava das ovelhas. E aquele exército, por se esquecer e não olhar para o poder do Senhor, estava ficando o quê? Se sentindo derrotado. Inclusive o rei. Você sabe um pouquinho da história de Saul? Você sabe como é que Deus foi buscar ele? Como é que Deus o levantou? As coisas que Deus prometeu para ele? E ele se esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha feito. Olha só, meus irmãos, Saul foi visitado pelo Senhor através do profeta Samuel. Deus estava dizendo que ia levantar ele, que ele precisaria apenas olhar para o Senhor. E agora, pela posição que ele estava, ele não conseguia mais olhar para o Senhor, que ele poderia fazer. Ele não olhou mais o que Deus já tinha operado nele. Ele estava com medo a ponto de deixar um menino franzininho ir lá, então vai. Sabe o que ia acontecer se Davi perdesse? Aquele homem, o Golias, ele tinha desafiado, ele queria apenas um homem do exército de Israel. Não vamos ficar brigando para lá e para cá.
Vem um só aqui e me enfrenta. Se ganhar de mim, todo o meu povo será escravo de vocês. Agora, se eu ganhar de um de vocês, todo o exército de Israel será escravo do meu povo. E Saul, sabendo que seria o primeiro, o rei, ele era levado, talvez ia ser cego, literalmente os caras cegavam os olhos do rei, colocavam na prisão, para mostrar o poder deles. O rei de vocês agora está submisso a nós, acorrentava, ficava ali em praça pública, quando tinha os festejos, colocava o rei lá para mostrar o poder deste rei do lado de cá. Falou: esses aqui são os reis que se levantaram contra mim, está tudo aqui aprisionado, cego. Esses caras se vestiam do melhor linho da terra, olha como é que eles estão, as roupas dele de reis não existem mais, agora é pano de saco. Saul sabia o que ia acontecer com ele, mas ele não conseguiu enxergar a grandeza do Senhor a ponto de falar: se tem um corajoso, vai você mesmo. Já fazia 40 dias que Golias estava diante do exército, afrontando e falando mal de Deus, do exército de Israel. Mas o que fez Davi vencer foi enxergar com os olhos espirituais que o Deus que já tinha livrado ele de leão e de urso ia fazer aquele filisteu cair pelo chão. E qual foi o resultado? Foi exatamente o que Davi falou: ele caiu pelo chão. Foi derrotado por Davi? Não, foi derrotado pelo gigante que estava em Davi, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é o mesmo gigante que habita na minha vida e na sua, amém? Tem alguma coisa impossível para nós? Tem alguma coisa que de repente está se colocando na sua frente, que está diminuindo você? Olhe para o Senhor, tenha os olhos do Senhor dentro de você, e na atmosfera espiritual comece a trazer à memória tudo o que Deus já foi te resgatando, te levantando para que você pudesse marchar, porque Ele se interessa em mostrar que Ele é o Deus da sua vida, para que a sua história também seja contada, assim como é a de Davi até hoje, amém? Aplauda bem forte ao Senhor, aleluia, aleluia. Esse é o Deus a quem nós servimos e a quem nós estamos adorando aqui hoje à noite. É por isso que nós precisamos olhar somente para a nossa adoração. O restante Ele já está preparando para nós. Deus foi lá buscar Davizinho. Davizinho, vem cá. Como é que eu vou fazer para Davi vir? Poxa, fala para ele que ele vai levar uma marmitinha. Mas quem é que já estava preparando todo o plano? Era o Pai. Era o Deus dos exércitos. Levando o soldado valente que ele tinha. Alimentando Davi. Lembra das nossas histórias juntos, filho? Lembra das vezes que eu te socorri, que você foi valente? É a minha força operando em você. Davi em momento algum falou: eu sou poderoso. Ele falou: o Deus que me fez vencer leão e urso vai na minha frente. Olhar com os olhos do Senhor vai fazer você enxergar o quanto Ele é poderoso na sua vida e quantas coisas Ele já fez em seu favor. Quem sabe um testemunho de alguém, quem sabe uma história de alguém da sua família, onde Deus te resgatou. Quem sabe você chegou aqui hoje pela primeira vez, você nem é acostumado a estar numa igreja, mas Deus escreveu uma história para você, e ao longo de toda a história Ele tem cuidado de você. Pastor, você não sabe o que eu já passei? Mas eu sei o que eu já passei. E em todas as coisas, Satanás vem dizer que eu estava abandonado, mas o meu Pai estava ali cuidando de todas as coisas. E tudo aquilo que eu achei que foi dolorido aqui, me forjou para estar hoje diante de vocês. Se eu não tivesse passado por alguns dos detalhes que eu achei que era muito pesado para mim, eu não estaria aqui hoje. O meu Pai estava cuidando de tudo. Mesmo quando doeu, o meu Pai estava ali guardando a minha vida. Mesmo quando surgiu o calo, porque estava pegando muito no lugar, hoje eu posso caminhar tranquilo e as coisas batem e já não me machucam mais, porque já criou o calo, está fortalecido. Se Deus tivesse com muito carinho, falando: não, filhinho, não sofre não, aos nossos olhos ia ficar que lindo. Aí a hora que me colocasse no chão, nem de pé eu conseguia ficar. Está tão acostumado a ficar no colo do pai, que aí a hora que precisa andar, não consegue nem andar. Não é assim que acontece? Hoje em dia está numa moda de colocar até protetorzinho. Meu filho vai começar a engatinhar, coloca protetorzinho nele, para não ralar o joelhinho, o cotovelinho. Aí acontece qualquer coisinha, rasga no meio, dá 27 pontos. Por causa de um tombinho parado, sem estar correndo. Não tem proteção, gente. Eu tenho que proteger. Eu tenho que cuidar. O Pai está protegendo e cuidando na medida certa. O Pai estava escrevendo a sua história para que você pudesse vencer qualquer tipo de coisa. Enxergue com os olhos de Deus, comece a trazer a memória. Pede para Deus, fala: Pai, me ajuda a enxergar quando é que o Senhor estava ali. Lembra da música? Quando eu mais precisei, só tinha uma pegada na areia, Pai. O Pai vai falar: filhão, quando você mais precisou é porque você estava no meu colo. Eu estava te segurando. Aquelas pegadas não são as suas andando sozinho. Eram as minhas te segurando no colo. Às vezes o Pai vai abrir seus olhos ainda hoje e vai te mostrar que essa situação que você achou que estava sozinho, Ele vai te mostrar onde Ele estava operando.
Porque você está pedindo a Ele para conseguir enxergar espiritualmente. E isso vai te dar força para vencer qualquer outro tipo de opressão. Nada pode parar a sua vida e a minha, se a gente estiver aos pés do Senhor. E é isso que essa visão espiritual nos traz. Nos faz enxergar o quanto Deus é poderoso. E as memórias de fidelidade do que Deus já operou em nossa vida. E esperança por aquilo que Ele ainda fará. Nada se coloca entre Deus e você. Ninguém decreta que você é, se você não for isso que o céu está dizendo a seu respeito. Se alguém por enquanto está decretando, se você está passando humilhação, se você tem passado problemas, se tem se sentido mal, é porque o seu olhar não está no lugar certo. Porque você vai começar a ver o Deus da sua vida. E quando você vê o Deus da sua vida, você vai perceber na hora que não tem como ser derrotado, tendo um Deus tão grandioso desse. Comece a olhar para o Senhor e falar com Ele, e pedir tudo isso, para que você consiga estar forte e, acima de tudo, exaltar o Senhor. Talvez você chegou aqui e falou: pastor, eu até queria adorar ao Senhor, mas o problema é tão grande que eu não consigo, é mais forte do que eu. A hora que eu fecho os olhos, eu estou vendo só as coisas que estão dando errado. E eu sei que isso acontece, porque o inimigo durante muito tempo começou a construir algo sobre você, ao seu redor, que você não consegue mais enxergar o sol lá fora. Você não consegue mais ter esperança. Essa semana ficou chovendo direto, né? Como é que estava o céu hoje? Eu falei para as crianças vindo para a escola dominical, falei: gente, dá uma olhada nisso, que céu lindo. Para quem estava vendo na quarta-feira, na quinta-feira, se eu falasse para alguém sobre sol, vem cá, meu irmão, vou te falar sobre sol. É algo que aquece, que ilumina, que esquenta a nossa vida. E olhar e falar: mas onde fica esse negócio? Eu não estou conseguindo ver. Hoje estava lá. O Pai é assim, às vezes algumas coisas vêm, o inimigo vem tentando fechar para a gente não enxergar. Quando a gente começa a saber, olha, acima dessas nuvens, Deus está lá, está cuidando de mim. Tudo aquilo que Satanás tentou criar, você não está conseguindo adorar porque Satanás tentou, mas é só você estender a mão que o Senhor vem e se apresenta para você. E essas paredes vão caindo por terra. Você vai conseguir ver Ele em cada detalhe. Tem que tomar posse disso, é o que Deus tem preparado para nós. Tudo isso vai nos fortalecendo. O mesmo Deus que nos ajudou ontem é o Deus que vai lutar por nós hoje e continuará nos abençoando amanhã. Amém? Quem toma posse, diga glória a Deus. Quando qualquer desafio aparecer, se lembra de quanto Deus já te fez avançar. Se lembra que você nasceu sem nada nessa terra. O que você conseguiu aqui hoje foi Deus providenciando para você. E não deixa Satanás soprar para você não, que é porque eu tive que batalhar bastante, é porque eu tive que vencer, é porque eu tive que... Se Deus tirasse a mãozinha dele, você já teria padecido. Hoje cedo falei para um irmão: se Deus não nos guardar, uma gota de saliva entope nosso cano quando não tiver ninguém aí, e a gente morre asfixiado ali por uma saliva. Olha o quanto Deus é poderoso. Quantas vezes Ele guardou você nessa perspectiva? Quantas vezes Deus guardou você? Essa semana, quantas coisas Deus livrou você de acidente, de todas as coisas? Se você está aqui hoje é porque Ele te guardou. Alguma coisa vai te impedir de vencer mais essa semana que está começando? Não. O mesmo Deus que te guardou, vai continuar guardando e vai operar na sua vida. Amém? Terceiro ponto, para a gente acabar. Enxergar com os olhos de Deus me faz viver o presente, matando as crises de ansiedade pelo futuro. Não precisa erguer a mão. Alguém aqui já sofreu de crise de ansiedade? É gostoso? Enxergar com os olhos de Deus faz matar as crises de ansiedade. Sabia disso? Ele pode eliminar tudo isso, desde que você se coloque à disposição. Segundo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18, diz o seguinte. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por meio desse olhar espiritual, a gente começa a enxergar que a vontade de Deus sobre nós é o melhor. Quantas e quantas vezes eu já me deparei falando: Senhor, que bom que o Senhor não cumpriu o plano que eu tinha traçado, porque viver isso aqui, que foi o que o Senhor preparou, é muito melhor do que eu tinha imaginado. Pai, como o Senhor é maravilhoso.
Essa visão espiritual de saber aguardar o que Deus vai fazer, faz a gente viver coisas tremendas, extremamente maravilhosas. E eu costumo dizer, você acha que está preocupado com a sua vida? Ou além, você acha que está preocupado com um certo familiar seu? Tem desesperado aí? Você acha que você está preocupado com a sua empresa? Tem um Deus Todo-Poderoso que se preocupa muito mais, ou seja, no momento de zelar, de proteger. Essa é a preocupação do Pai. Não a preocupação que a gente associa. Preocupação é ficar sem dormir, né? Alguém que zela muito mais do que você está zelando é o Senhor. Ele já tem tudo traçado, todos os planos. Enxergar com os olhos do Senhor, vão me fazer viver o presente. Pai, por que não se realizou? Eu falei para o Senhor, precisava ter sido até sexta, pai. Espera aí. Não se realizou, mas o meu olhar espiritual me faz enxergar com os olhos do Senhor. Espera aí, meu pai não me deixou abandonado. Eu achei que tinha que ser até sexta, mas se ele não fez, significa que vai ficar melhor do que eu imagino. Aí você começa a viver o presente. E aquela ansiedade, aquela crise de ansiedade? Morreu. Morreu por quê? Porque você não está mais alimentando ela. A crise de ansiedade, ela vem e vai aumentando, 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 a ponto da pessoa não conseguir mais respirar, e se ninguém socorrer, ela pode até morrer. Mas é porque ela vai realmente, Satanás vem e fala, aí se der errado, agora não deu certo na sexta, na segunda, amanhã você vai chegar lá, vai estar tudo lá, desabou. Aí ele começa, vai mesmo, desabou mesmo, e aí se desabou vai acontecer isso, e vai acontecer, e a hora que vê, desmaiou. O que aconteceu? Crise de ansiedade. Eu me lembro que eu estava no acampamento de jovens, e alguém que foi visitar o acampamento, alguém me chamou, falou, pastor, tem um jovem aí com uma crise de ansiedade, e eu fui lá, já no caminho orando, Senhor, como é que eu vou cuidar? E eu cheguei lá, ele não conseguia respirar, literalmente, ele não conseguia respirar, suando, 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 e aí ele estava desesperado, desesperado, não conseguia falar comigo, e alguém falou, ele tem crises e tal, e eu falei para ele, para agora, qualquer preocupação que você esteja tendo agora, não é tão grande quanto Deus que está cuidando da sua vida. Você veio para um acampamento, se entregou, você está na presença de Deus, e tudo aquilo que está tentando te assolar não é nada perante Ele. Começa a respirar em paz. Aí só falei isso, começa a respirar em paz, porque Deus já está cuidando de você. Ele começou a recobrar, voltar, 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 e eu nem tinha orado, eu só lembrei ele, comecei a ativar a visão espiritual dele. Olha onde você está no melhor lugar que você poderia estar, que mal vai te acontecer aqui, Deus está te guardando. Esse menino foi muito abençoado, foi tomado pela mão poderosa do Senhor, a crise de pânico acabou. Eu não estou dizendo que não existe crise de pânico, é colocado pela medicina, tem remédios para tratar. Sabe qual é o melhor? O primeiro remédio que Deus já deixou? Confiar nele, olhar com os olhos espirituais de que Ele está cuidando de tudo, e não tem nada que vai acontecer errado, não nos planos de Deus. A gente colocou data, mas Deus sabe que dia que tem que operar. A gente colocou como é que tinha que ser, mas a gente levou os planos para o Senhor. Ele fala, filho, pode deixar que o pai está aqui cuidando. Você já conversou com alguém, todo desesperado? Vou precisar viajar, cuida lá da minha casa, mas olha, presta atenção, tem que colocar comida, tem que colocar água, tem que não sei o quê. Pode deixar que eu estou cuidando. Quando você volta, a casa está melhor do que você deixou. É assim que o pai faz. Te ajuda a viver o presente, você vai estar sentadinho aqui adorando ao pai. Satanás vem e fala assim, e amanhã, e aquele boleto, hein? E amanhã, e lá na empresa, hein? Mas se aquele contrato for quebrado, sua empresa vai falir. Você fala, o pai está no controle de tudo, vou só adorar ele aqui. Você dentro de si fala, o que é que eu vou mudar se eu parar de adorar a Deus? Aí que piora. Se eu estou aqui adorando o meu pai, dando liberdade para ele cuidar da minha vida como tem que ser cuidado, como ele sabe que tem que ser, o que é que vai mudar? Satanás, se eu me desesperar aqui, aí sim que eu posso dar brecha para ficar desesperado. Enquanto eu estou aqui curtindo o meu presente, Deus está cuidando do meu futuro. Que crise de ansiedade que sobrevive? Conta para mim. A crise de ansiedade vai ter depressão. O que está chorando ali no canto é a crise de ansiedade. Deus acabou com ela hoje, está triste ali. Ninguém mais está alimentando ela. É assim que vai ser. Enxergar com os olhos de Deus. A visão espiritual faz viver o presente, matando as crises de ansiedade. Fixe os seus olhos naquilo que não se vê. O que você está vendo aqui, vai desmanchar. Tudo que você está vendo, inclusive eu. Um dia voltarei para a terra, de onde eu vim. O que é que a gente pode fazer para mudar alguma coisa? Sabe o que é que pode garantir nosso futuro? Fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui, mas de coração. Não só estar nesse endereço, se entregar de coração.
É isso que garante nosso futuro. O que é que vai poder acrescentar? Você acha que a nossa preocupação aqui acrescentou 10 minutos de vida para nós? Mudou alguma coisa? Hã? Nada. Agora começa a aproveitar cada segundo que Deus te entregou de presente aí. Começa a olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Nossa, que gostoso. Estou aqui aproveitando tudo. Isso é visão espiritual. Que gostoso, estou aqui com a minha família. Que gostoso, estou aqui buscando a face do Senhor para um dia minha família estar aqui. Começa. Minha família ainda não está, mas olha, se o irmão falou que a família dele não era, chegou. Começa a observar que Deus te trouxe num lugar para semear sementes que Ele já colocou na sua mão. Começa a destruir a crise de ansiedade aí no seu coração. Porque se o Senhor não guardar, em vão está vigiando a sentinela. A gente se desespera, coloca alarme, cerca elétrica, a gente blinda. Se pudesse, a gente fazia um muro fora do muro. Alguma coisa impede ladrão? Se tiver que entrar lá e se não tiver a proteção do Senhor, se for necessário, o cara cava por baixo e chega lá e leva o que você acha que é mais precioso para você. Não tem o que segura. Agora, se Deus estiver guardando, até aquelas casinhas que minha avó cresceu lá, que a muretinha era desse tamanho aqui, ó, ninguém toca. Porque o ladrão chega ali para tentar tocar e ele vê, caramba, faz tempo que eu estou cobiçando aquela casa lá. Toda vez que eu passo lá, tem uns gigantes parados lá na frente, rapaz. Já ouviu o testemunho assim ou não? Gente que se converte e fala, rapaz, eu não conseguia tocar na vida do cara, depois eu fui descobrir que ele era crente. Toda vez que eu parava, tinha no mínimo 2 gigantes lá. Falou, caramba, vou arrumar uma briga com esses caras, que jeito. Aí depois Deus permite ele ficar sabendo que na verdade o gigante que estava lá era só ele que enxergava, não tinha ninguém lá, eram os anjos do Senhor. Se o Senhor estiver guardando a sua casa, sua empresa, se Ele tiver liberdade para proteger você, e você precisa dar, a única coisa que você precisa dar, liberdade, nada vai te afetar. Vai viver o presente que Ele te deu e mata essas ansiedades que estão aí no seu coração, amém? Fica de pé então para a gente poder orar. Aleluia!